Então vamos lá. Fase e neutro tem lado na tomada? Por que devo ligar do lado certo? Existem diferentes tipos de tomadas. Neste vídeo falaremos sobre a instalação deste tipo de tomada usada em redes monofásicas ou bifásicas, que podem ser de 10 ou de 20 amperes. Esta é de 10 amperes. A versão de 20 amperes tem os conectores com maior diâmetro, mas também aceita plugs de 10 amperes. O fio terra, segundo a norma da ABNT NBR 14136, deve ficar sempre no conector central superior da tomada, sendo que o fio fase deve ficar no conector da sua direita e o fio neutro no conector à esquerda do central. Caso seja um circuito bifásico, em vez do fio neutro, teremos o fio da segunda fase ocupando o conector à esquerda do central. É bom prestar atenção no caso em que a posição da tomada fique invertida, de cabeça para baixo, pois assim a ligação também será invertida. Vi em alguns vídeos o pessoal ligando o fio fase à esquerda do conector do fio terra e dizendo que isso tanto faz. Em um vídeo em especial, disseram que o importante é o fio fase estar sempre à direita, independentemente do conector do fio terra estar para cima ou para baixo, com o que não podemos concordar. Notem que, de acordo com a norma técnica, pela qual o fio fase deve ficar à direita do conector do fio terra, se eu virar aqui, inverter, colocar de cabeça para baixo esta tomada, o fio fase, consequentemente, vai ficar à esquerda e o neutro vai ficar à direita. Porém, se eu colocar a tomada de cabeça para baixo e mesmo assim ligar o fio fase na direita do conector do fio terra e o fio neutro à esquerda desse, a ligação ficará errada. Isso porque quando o fabricante lança um produto com um plug de 3 pinos, ele tem presente a norma técnica que diz que à direita do conector do fio terra estará o do fio fase e à esquerda do conector do fio terra estará o do fio neutro. Então ele tem presente essa ligação, certo? Certo. Daí, apesar disso, você liga o fio fase no lado esquerdo e o neutro no lado direito do conector do fio terra. Veja bem, esse plug aqui, ó, não tem como você fazer isso aqui. Ele não é como este aqui, ó. Este plug aqui eu posso colocar assim, ou eu posso colocá-lo assim. Então, se eu colocá-lo assim, com o fio fase estando ligado corretamente aqui nestas tomadas, eu vou ter o fio fase entrando por este lado aqui do plug. Se eu ligar nesta posição, eu vou ter o fio fase entrando por este lado aqui do plug, ou seja, no lado que estaria entrando o neutro se eu o tivesse colocado nesta posição aqui. Quando você não tem o aterramento instalado na sua rede e não tem, portanto, o fio terra ligado no conector central da tomada, como é o caso desta minha casa, cuja instalação elétrica é bem antiga, como você poderá resolver o problema caso a sua geladeira ou computador, por exemplo, estiver dando choque na carcaça? Ocorre que a maioria dos eletros mais modernos, micro-ondas, geladeiras, fontes ATX de computador, atualmente vem com plugs de 3 pinos. Você sabe que os componentes do seu computador internamente estão conectados na fonte ATX, e a fonte ATX é que vai ligada na rede elétrica.
Então, se a fonte ATX vem com 3 pinos e o seu computador está dando choque, pode ser por algum problema que está causando a transmissão dessa energização para a carcaça, mas pode ser simplesmente por falta de aterramento. Se for esse o caso, uma alternativa que pode servir de solução, e falo de uma solução alternativa, não invasiva, pois não precisa você desmontar seu equipamento para realizar algum conserto ou substituição de peça e que pode em alguns casos dar certo, não é em todos os casos, mas em alguns casos dá certo. Você só precisa desconectar o plug da tomada, virá-lo de cabeça para baixo e o conectar novamente. Só que daí, nesse caso, você constatará que os fios fase e neutro foram ligados invertidos na sua tomada. E quando o plug é assim, de 3 pinos, você não tem como simplesmente virar assim, pois a tomada não aceita. Não tem como, ela só aceita nesta posição. E daí, o que é que você terá que fazer? Primeiro, desligue o disjuntor. Por favor, não desmonte a tomada da parede sem desligar o disjuntor primeiro. Ao desmontar a tomada, você vai constatar que o fio fase está ligado à esquerda do conector central e o fio neutro à direita desse, o que pode, em regra, ser a causa dos choques na carcaça da sua geladeira, micro-ondas ou CPU. Então, você vai precisar soltar os fios e inverter suas posições, ou seja, fazer o que deveria ter sido feito desde o início, a ligação de acordo com a norma técnica. Falo desses elétrons que têm esse tipo de plug com 3 pinos. Por quê? Porque esta ligação da tomada tem que estar predisposta a ser conectada por este tipo de plug aqui, porquanto os fabricantes pressupõem que os consumidores cumprem as normas técnicas nas instalações elétricas das suas casas. Portanto, ligações deste tipo aqui, que vêm nos seus equipamentos, foram fabricadas tendo por base a norma técnica, que diz que o fio fase deve ser ligado à direita do conector mais alto e ao centro, e o fio neutro à esquerda desse. Esperamos que tenha encontrado neste vídeo a explicação que procurava. Não se esqueça de deixar seu like e fazer um comentário construtivo, pois para nós isso é muito importante. E se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Agradecemos por sua participação.